O levante de Pentrich foi uma revolta armada em torno da vila de Pentrich, Derbyshire, Inglaterra, na noite de 9 a 10 de junho de 1817. Embora grande parte do planejamento tenha ocorrido em Pentrich, 2 dos 3 líderes eram de Salisbury e o outro era de Sutton, em Ashfield. Começou em Uxbarn, em Salisbury, e a única pessoa morta morreu no Highfield Park. Uma reunião de cerca de 200 ou 300 homens, stackings, pedreiros e trabalhadores do ferro, liderados por Jeremiah Brandrett, o capitão de Nottingham, um stacking desempregado, partiu de Salisbury para marchar para Nottingham. Eles estavam levemente armados com lanças, foices e algumas armas, que estavam escondidas em uma pedreira no Highfield Park, e tinham um conjunto de demandas revolucionárias um tanto desfocadas, incluindo a eliminação da dívida nacional. Um deles, William J. Oliver, era um espião do governo, e a revolta foi reprimida logo após seu início. 3 homens foram enforcados e decapitados na Derby Jail por sua participação na revolta: Brandrett, Isaac Ladlam e William Turner. O conspirador e líder coacusado George Whiteman foi sentenciado ao mesmo destino, mas depois teve sua sentença reduzida para transporte perpétuo, como prisioneiro na colônia penal australiana. Após o fim das guerras napoleônicas em 1816, uma série de fatores se combinaram para levar o país a uma grave depressão. A crescente industrialização do país, combinada com a desmobilização das forças, levou ao desemprego em massa. As leis do milho levaram a aumentos massivos no preço do pão, enquanto a revogação do imposto de renda significou que a dívida de guerra teve que ser recuperada por meio da tributação de commodities, forçando seus preços ainda mais altos. Além disso, 1817 foi excepcionalmente úmido e frio, produzindo uma colheita muito ruim. A perda de produção de materiais de guerra afetou empresas de engenharia como a Butterley Company, o preço do minério de ferro caiu e a produção de carvão caiu em 1/3. O comércio de meias também estava caindo há cerca de 5 anos. Havia, além disso, um quadro político mais amplo. Desde o século anterior, houve apelos por reforma parlamentar, particularmente o fim dos barras podres. Posteriormente, houve a Revolução Francesa e o reinado do terror e parecia que qualquer reforma seria acompanhada de violência, que o governo de Pitt decidiu impedir por meio de medidas cada vez mais punitivas. Desde 1811, houve pequenas revoltas locais, com armações de meias sendo quebradas em protesto contra o emprego de trabalhadores não qualificados para produzir meias de baixa qualidade. Mais longe, houve tumultos por comida em muitas das grandes cidades. Em todo o país, havia uma série de comitês revolucionários secretos. O de Nottingham era liderado por um fabricante de agulhas, William Stevens, e seu representante de Pentrich era um tricotador de armações chamado Thomas Bacon. Bacon era conhecido por ter visões revolucionárias e foi o criador do Pentrich Hampton Club. Várias reuniões foram realizadas em Pentrich, durante as quais Bacon afirmou que os preparativos para uma revolta estavam bem avançados, e ele havia feito investigações nas siderúrgicas e em outros lugares sobre a aquisição de armamento. A decisão de agir foi tomada quando chegaram notícias de uma força revolucionária vindo do norte, uma farsa fabricada por William Oliver, um informante pago sob as instruções do Ministério do Interior. O objetivo era se juntar a eles para marchar sobre Londres em apoio a um projeto de lei de Sir Francis Burdett para a reforma parlamentar. Bacon era suspeito de quebrar máquinas e, com um mandado de prisão contra ele, havia se escondido.
Ele, portanto, nomeou Jeremiah Brandrett, um tricotador de meias desempregado com uma esposa e 2 filhos, para ser seu representante. A opinião de Brandrett na época parece ter sido um tanto confusa, mas ele prometeu aos homens que eles iriam para Nottingham, invadindo a siderúrgica Butterley no caminho, onde matariam os 3 gerentes seniors e a saqueariam em busca de armas. Em Nottingham, eles receberiam pão, carne e cerveja, e uma quantia em dinheiro, e tomariam conta do quartel. Eles então seguiriam de barco pelo rio Trent e atacariam Newark. Ele disse a eles que havia 16.000 prontos para se juntar a eles. Entre os presentes estavam Isaac Ladlam, um fazendeiro falido que possuía uma pequena pedreira onde ele havia construído um pequeno estoque de lanças, e William Turner, um ex-soldado. O plano era se reunir às 10 horas do dia 9 de junho, onde as lanças de Ladlam seriam distribuídas e mais armas seriam adquiridas, requisitando um homem e uma arma de cada casa que eles passassem. Às 22 horas do dia 9 de junho, cerca de 50 homens se reuniram no Barn em Salisbury e por 4 horas percorreram a vizinhança em busca de armas e homens extras. Em uma casa, uma viúva, Mary Epworth, morava com seus 2 filhos. Quando ela se recusou a abrir, os manifestantes quebraram uma janela e Brandrett atirou nela, matando um servo. Alguns do grupo ficaram horrorizados com esse ato desenfreado, mas Brandrett ameaçou atirar neles também se não permanecessem. Por fim, o grupo partiu para as obras da Butterley Company. Quando chegaram, foram confrontados por George Goodwin, o agente da fábrica, que, com alguns policiais, os enfrentou. 1 ou 2 do grupo desertaram e, cada vez mais desmoralizados, o restante seguiu para Ripley. Não havia força policial naquela época. A ordem era mantida pelos vários exércitos semi-privados, como o Yeomanry, enquanto a inteligência era coletada pelo secretário do Interior, Lord Sidmouth, de uma rede formada por magistrados locais e informantes pagos. Por meio de Ripley, eles pressionaram mais seguidores para o serviço e em Codnor e Lely eles acordaram vários publicanos para cerveja, pão e queijo. Agora estava chovendo muito e ainda mais homens desertaram. Em Giltbrook, eles foram recebidos por uma pequena força de soldados, 20 homens do 15º Regimento de Dragões Ligeiros. Os revolucionários se dispersaram e, enquanto cerca de 40 foram capturados, os líderes conseguiram escapar, para serem presos nos meses seguintes. Ao todo, 85 manifestantes foram colocados nas prisões de Nottingham e Derby, para serem levados a julgamento no County Hall, em Derby, acusados principalmente de maliciosamente e traiçoeiramente tentar, pela força das armas, subverter e destruir o governo e a Constituição. 23 foram sentenciados, 3 para deportação por 14 anos e 11 para a vida. Quanto aos líderes, o governo estava determinado a fazer deles um exemplo, esperando que pudessem silenciar a demanda por reformas por execuções por alta traição. Brandrett foi apreendido em Bulville em 22 de julho, enquanto Isaac Ladlam foi capturado em Uttoxeter. Thomas Bacon e seu irmão John foram pegos em Street Ives, então em Huntingdonshire, como resultado de uma recompensa de 100 libras esterlinas. O julgamento foi organizado por William Lockett, o vice-secretário da Paz, que reuniu um grupo de jurados respeitáveis da comunidade agrícola em quem ele poderia confiar. Inicialmente, Bacon, Brandrett e George Whiteman, sobrinho de Bacon, seriam julgados. No entanto, Bacon sabia do papel que William Oliver havia desempenhado, o que, se ele tivesse revelado, teria envergonhado o governo e poderia ter prejudicado o júri em favor dos réus.
Brandreth foi, portanto, julgado como o líder, com Turner, Latham e Whiteman como cúmplices. Todos os 4 foram condenados por alta traição e sentenciados à morte. No entanto, Whiteman foi indultado devido a uma recomendação de clemência pelo júri e, com Bacon, foi sentenciado ao transporte perpétuo. Whiteman foi transportado para as colônias, em seu caso a Austrália, e morreu em 1865, aos 68 anos, em Kiama, Nova Gales do Sul. Ele nunca retornou à Inglaterra para sua esposa e filhos. Ele foi notado como um cidadão digno e íntegro. Josiah Godber, outro dos homens condenados enviados para a Austrália, também morreu em Sydney tendo estabelecido uma boa reputação. Suas cartas para sua esposa em Ripley são consideradas de importância histórica e mantidas na Biblioteca Nacional no território da capital australiana, Austrália. Embora o aquartelamento habitual tenha sido revogado pelo príncipe regente, os 3 foram enforcados e decapitados publicamente em Nuns Green, em frente à prisão Friargate, em Derby. O episódio não trouxe crédito algum ao governo e muitos pensadores liberais da época ficaram enojados com os vereditos e as execuções. Lord Sidmouth foi especialmente muito criticado por seu uso de Oliver como agente provocador. No entanto, Lockett foi capaz de dizer que os vereditos do julgamento teriam um efeito salutar no comportamento das classes inferiores em Pentridge e em outros lugares. Pouco se vê hoje em dia do evento, embora os mártires, junto com Whiteman, sejam comemorados em nomes de ruas de Giltbrook. O escritório hexagonal, onde Goodwin se manteve firme, existia no pátio das obras da Butterley Company até ser demolido em 2009/10, junto com o resto do local, e o bloco de execução pode ser visto mediante solicitação no Derby Museum. E.P. Thompson, em The Making of the English Working Class, via essa ascensão como um evento de transição entre as primeiras ações ludistas e o posterior radicalismo populista de 1818 a 20 e 1830-32. Observe que Thompson se refere à vila como Pentridge, não com a grafia moderna.